Capítulo 6 da ADA, metas glicêmicas, né? Metas no controle do diabetes. Um ponto importantíssimo no nosso dia a dia, com recomendações muito claras da Associação Americana de Diabetes. Então vamos lá. Todo profissional de saúde precisa avaliar o estado glicêmico do seu paciente. Se você é médico, você vai utilizar este número para ajustar o tratamento, né? A terapêutica, a receita, a prescrição medicamentosa oral, a prescrição medicamentosa injetável, seja ela insulina ou não. E como a Associação Americana de Diabetes recomenda essa avaliação? Cada ano que passa, né, a gente vê que com a tecnologia, com a monitorização contínua, com todo o conhecimento, a hemoglobina glicada vai caminhando para deixar de ser aí a rainha do cenário, né? Mas a hemoglobina glicada, média glicêmica dos últimos 90 a 120 dias, está na lista de avaliação do estado glicêmico. Porém, com a monitorização contínua intermitente, que é o sensor, né, de monitorização, nós também temos parâmetros diferentes agora para trazer essa clareza para o dia a dia e inclusive aprender com a prática se aquele número de hemoglobina glicada significa realmente o controle glicêmico do paciente naquele período, né? Os erros que podem ter com o laboratório, as divergências entre a hemoglobina glicada e uma monitorização contínua. Então, o especialista em diabetes, a referência, ele tem que estar atento, que a glicada, a monitorização glicêmica orientada com qualidade, né? Aquela combinação que a gente sempre fala do pré com 2 horas pós-prandial, o timing range, que é o tempo na meta, é o indicador de gerenciamento de glicose, dados que vêm nos relatórios de monitorização contínua. Pedir pelo menos 2 vezes ao ano em pacientes que estão nas metas do tratamento, que estão com controle glicêmico estável. Se não for esse o caso daquele paciente que você está acompanhando, né? Essa recomendação é um nível E de evidência, ou seja, baseado no consenso de especialistas, naquele dia a dia que você entende que o seu paciente, estando bem controlado, estável, com pouca alteração na receita e educado em diabetes, ele vai estar ok para este acompanhamento em torno de 2 vezes ao ano, tá? Então tá tudo certo, não tá errado, e essa é uma dúvida muito frequente do pessoal. Não está, né? Não tá controlado, qual que é a evidência? Pelo menos a cada 3, 4 meses você deve solicitar estes exames, fazer uma reavaliação dos relatórios e, conforme necessário, em pacientes que tenham mudado a terapia recentemente, tá? Ou que não estejam nas metas glicêmicas. E esta recomendação para o especialista, ela é muito clara. Você não precisa estar acompanhando um paciente todo dia, né? Tá ali no seu consultório, um paciente que está sob controle e ficar toda hora pedindo exame, toda hora fazendo glicada, né? Porque mais importante do que o número, e a gente está sempre repetindo isso aqui, é o processo educacional, é a tomada de conduta do seu paciente, é ele entender o tratamento, é ele se empoderar daquela decisão de fazer um exame um pouco antes ou um pouco depois, né? E a situação que a gente vive hoje, né, na saúde é que o paciente não tem só ao endocrinologista, ao clínico, ao cardiologista para levar um resultado. Então pense bem se faz sentido um paciente educado, na meta, com controle glicêmico estável, tá fazendo exame a cada 3 meses sem mudar, né, a receita. É uma recomendação, né, clara sobre o processo. Infelizmente, a maioria dos nossos pacientes não estão
nesta situação, né? Quanto mais educado, mais chance tem de estar. Quando a gente fala de hemoglobina glicada, a gente também precisa ter uma preocupação de especialista, de educador, que são as limitações da hemoglobina glicada. Ah, Janice, mas hemoglobina glicada, a gente sabe que é um teste, que é uma medida indireta da glicemia média, né? Ou seja, está sujeito a alterações. Por que está sujeito a alteração? Mesmo sendo um exame que nos ajuda muito na prática, é o exame que veio dos grandes trabalhos no diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2, que traz para dentro do atendimento da equipe de saúde clareza sobre o controle glicêmico geral. Mas a gente precisa ter cuidado. Por quê? Como em qualquer teste laboratorial, há uma variabilidade nesta medição da hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada, né, vocês já viram aí, né, em discussões anteriores, em aulas anteriores, que como são 90 a 120 dias, a gente também precisa lembrar que o principal período de ligação da glicose na hemoglobina são os últimos 30 dias. Então, se você vê seu paciente a cada 90, 120, 180 dias, olha quanta coisa pode ter acontecido em 90, 120 dias. Covid, uma internação, um processo infeccioso, um uso de corticoide, um estresse grande emocional, festas de final de ano, carnaval, né? São períodos em 30 dias que são muito rápidos, que podem trazer uma glicada que não corresponde à vida do seu paciente. Então, se você não estuda diabetes, se você não entende o dia a dia daquela pessoa, daquela família, se você não se porta como um profissional de saúde diferenciado, educador, especialista, você só olha o número. E se você olhar só o número, você vai errar. Você tomará uma conduta equivocada com seu paciente. Se você é um enfermeiro que está na rede, é um farmacêutico, é uma nutricionista, que está atendendo o paciente e não estuda para ser uma referência, você muitas vezes peca, como a maioria, pronunciando dentro de um atendimento falas equivocadas, que vão prejudicar a postura do paciente frente ao tratamento. E muitas vezes é o profissional de saúde que não domina o diabetes, o responsável, né, pelo desânimo do paciente com o tratamento. Então, entenda a hemoglobina glicada como um contexto. Você tem que saber muito mais do que aquele número para você ajudar o seu paciente na jornada. Isto, se tiver tudo bem, fora as condições que podem afetar a meia-vida das hemácias, né? E que a gente sabe o quanto que na prática, quanto mais paciente você tem, mais você verá isso, né? As anemias hemolíticas, transfusão de sangue recente, né? Uso de medicamentos que podem estimular ali a eritropoiese, a doença renal em estágio terminal, a gestação, né? Então, tudo isso pode causar discrepância entre o que você está vendo no número, o que você está vendo num sensor de glicose, o que você está vendo numa monitorização glicêmica domiciliar bem feita, tá? Então, essas variantes das hemoglobinas, né, as anemias, por exemplo, a anemia falciforme, né, os traços talassêmicos, a talassemia, quando nós suspeitamos de uma divergência entre a hemoglobina glicada e o que a gente está vendo na ponta de dedo, ou que nós estamos vendo nos sensores, a gente parte para uma investigação adicional e este ponto é fortificado em todas as diretrizes e também aqui neste capítulo da Associação Americana de Diabetes. E mais importante que isso, que todo educador
tem que entender com clareza. A hemoglobina glicada não fornece uma medida da variabilidade glicêmica ou da hipoglicemia. Então, colega médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, todo mundo que está envolvido aí no atendimento, que recebe pessoas com diabetes sob seus cuidados, cuidado quando você vibra com hemoglobina glicada que cai rápido demais. Cuidado quando você dá parabéns para uma hemoglobina glicada de 6,5 sem olhar um diário glicêmico, sem estudar, sem entender aquilo. Porque você não está fazendo nenhuma caminhada benéfica com seu paciente para um controle adequado. Pelo contrário, você, profissional de saúde, pode estar sendo o veículo de quadros mais graves naquele dia a dia, se você não investiga da forma adequada, né? Então, se você é nutricionista e está atendendo um paciente e viu uma glicada com queda rápida, ou um número bom até demais, investigue os sintomas de hipoglicemia. Isso também é função sua, não é só do médico, né? Médico sozinho, eu sou médica, sou endocrinologista, médico sozinho não trata diabetes. O diabetes como um todo, descomplicar o diabetes, trabalhar com insulinoterapia principalmente, né, que é impossível de ser feita só pelo médico, ela exige que os demais membros da equipe, os não médicos, dominem o assunto para que o seu paciente tenha resultado, e é isso que a gente quer. Então, quando você vê uma glicada boa, você não está vendo variabilidade glicêmica. Você não está vendo hipoglicemia. E é você, profissional de saúde, que tem que perguntar, né? Sobre os sintomas, né? Sobre o comer demais para não passar mal. Sobre os sintomas atípicos, que às vezes a pessoa nem está relacionando com episódios de hipoglicemia. Educar para aquela meta, né? Então, muito cuidado ao abrir champanhe para hemoglobina glicada maravilhosa, tá? E para esses pacientes que têm uma grande variabilidade glicêmica, né, e principalmente os com diabetes tipo 1, insulinizados intensivamente, né? O que significa aí para quem não está acostumado com o conceito? 3 ou mais aplicações de insulina por dia, a regra para os pacientes com diabetes tipo 1, ou com os pacientes com diabetes tipo 2, com uma deficiência muito grave de insulina, a gente já sabe hoje, e a gente tem possibilidade de entender que a melhor avaliação do controle glicêmico é conjunto. Glicada com monitorização glicêmica, ponta de dedo, e, se possível, monitorização com os sensores de glicose e a glicada, né? E quando esses resultados são divergentes, a gente precisa pensar, né? A pergunta que o profissional de saúde tem que fazer é: o que pode estar acontecendo? Variabilidade glicêmica muito alta? Alguma coisa que aconteceu num período mais recente? Alguma mudança terapêutica? Algum tratamento diferenciado? Por quê? Porque mesmo a monitorização glicêmica, ponta de dedo bem feita, pode perder os extremos. Principalmente a situação que vive a maioria dos nossos pacientes com diabetes, de escassez de fita, né? Então, quando a gente fala da glicada, da monitorização, dos diários, do contexto, desse capítulo aí, que é tão importante para o profissional de saúde especialista, a gente também tem dicas muito poderosas em relação a como o profissional de saúde deve agir dentro do seu consultório em relação a esses exames, a essa ponta de dedo. Gente, dica poderosíssima em relação à glicada. Profissional de saúde, repetindo, todos, tem que traduzir a hemoglobina glicada para aquela pessoa que está sendo atendida e para aquela família. O que é uma hemoglobina glicada de 9? O que é?
quando você pensa em hemoglobina glicada de 9, quando a pessoa que não é um profissional de saúde vê um 9, ou um 8, ou um 10, ou um 7, ou um 11, parecido, né? É raro. Mesmo quando você explica 1, 2, 3, 50 vezes. Diabetes é a ciência da repetição. Mesmo se você explicar várias e várias vezes. Muitas vezes o paciente chega no seu consultório com uma glicada K, com a glicemia de jejum K, mas ele enxerga mais o quê? A glicemia de jejum. Uma glicemia 2 horas pós-prandial. E você, profissional de saúde, não pode esquecer uma glicemia de jejum no laboratório, uma glicemia 2 horas pós-prandial é uma medida pontual. É daquela hora e acabou. Acabou. Se a monitorização glicêmica não é feita em casa para você enxergar o perfil glicêmico, para que você quer uma glicemia de jejum de laboratório? Para que, pelo amor de Deus, que um profissional de saúde pede para um paciente que monitora a glicemia em casa ou que tem um sensor de monitorização, pede para o paciente voltar no laboratório 2 horas depois para colher um sangue para ver o pós-prandial? Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Porque com a monitorização múltiplas vezes ou com o sensor, você enxerga o perfil, a variabilidade, a glicemia média estimada. Então, quando você vai traduzir isso para o seu paciente, qual é o segredo? Você precisa ter uma colinha, né? Tá aqui na aula a colinha, tá? Uma hemoglobina glicada, por exemplo, que a gente busca para a maioria dos adultos, de 7%. Ela significa uma média de 154. Como que você vai falar com o seu paciente? Como que ele vai entender se ele está monitorando em casa, né? Porque para ele enxergar isso em casa no dia a dia, ele tem que estar monitorando. Como que ele vai entender isso no dia a dia? Quando você disser para ele com clareza, repetindo, todo membro da equipe tem que dominar isso. Se você é um enfermeiro, um farmacêutico, um nutricionista, um profissional de educação física, uma psicóloga, um médico de qualquer especialidade, você quer ou atende pessoas com diabetes, você tem obrigação de saber pelo menos o mínimo para não atrapalhar seu paciente. E é verdade, sim, a maioria está atrapalhando os pacientes com erros básicos. Então, quando você quer entender este controle, você vai lá na glicada e você fala assim para o seu paciente. Se nós estamos buscando uma hemoglobina glicada para a sua idade, já individualizado, trabalhado, pensado, de 154, nós estamos buscando a hemoglobina glicada de 7%, que é uma média de 154, nós estamos buscando o quê? Que a maioria das suas glicemias girem em torno de 154. E a gente tem essa tabelinha para mostrar o quê? Que vai variar de 123 a 185. Então, se ele conseguir entender isto, quando ele vê um resultado, ele começa a trilhar uma caminhada que mostra para ele qual é a glicada que ele vai colher no laboratório daqui 3, 4 meses. Os nossos pacientes não podem ficar surpresos com resultados de glicada. E eu posso garantir para vocês, a maioria dos pacientes de vocês ficam surpresos quando abrem o pacote de exame. Por que eles ficam surpresos? Se eles monitoram a glicemia em casa, estou dando um exemplo aqui de quem usa insulina e monitora. Se monitora a glicemia em casa, se está vendo o resultado, como que pode ter surpresa? Se ele ficou surpreso e ele sabe, é porque o resultado deve ter algum erro.
porque senão não era para ter surpresa, né? Então, olha a tabelinha, né? Tá disponível nas diretrizes, né? Tanto brasileira quanto americana. Decore, faça uma cola, prega na parede, mostra para o paciente no computador, para ele entender o que ele está buscando. Ou no próprio exame, que hoje, né, os laboratórios já trazem pra gente isso aí, tá? Quando a gente está falando dos pacientes com diabetes tipo 2, a história muda. Por quê? Monitorar glicemia em casa é a indicação clássica, é o que o governo disponibiliza para quem usa insulina. Então, para você traduzir isto para o paciente, tem que ser mediante ele estar enxergando aquilo no dia a dia. Caso contrário, a gente fica um pouco cego no resultado da glicada. Ah, Janice, mas então não sei como é que eu faço. Eu sou profissional de saúde, o que eu faço? Eu indico ou não indico a monitorização glicêmica em casa para o paciente que tem diabetes tipo 2? Depende. Se você tem um paciente com diabetes tipo 2 que está com medicação oral, que está com hemoglobina glicada na meta, que está tudo bem, você pode, né, não indicar aquilo ali, né? Porque não indicar sem insulina significa que ele tem que bancar o tratamento. A gente não pode esquecer disso, né? Dos determinantes sociais da saúde, que nós já falamos tanto aqui nos capítulos anteriores das diretrizes do ADA. Então, se ele tá fora da meta e você não consegue ver o que está acontecendo, você precisa indicar. Porque senão como que você vai entender o perfil glicêmico? Esta é uma das indicações mais importantes, né? É descobrir o que está acontecendo, qual horário está ficando alto. Resultado de monitorização, ele é uma arma educativa das mais valiosas no dia a dia para as pessoas com diabetes, né? Então, quando a gente está falando de monitorização, quando a gente está falando de determinante social, quando a gente está falando de todos esses aspectos que permeiam a função do profissional de saúde, nós estamos o quê? Preparando, trazendo vocês para o dia a dia da insulinoterapia descomplicada, de um diabetes com resultados, de uma profissão que seja de especialista, que seja de educador. São detalhes pequenos que fazem uma diferença gigantesca na sua vida profissional e na vida do paciente. Quando a gente fala de monitorização contínua de glicose, né? Ou monitorização intermitente, né? Quando a gente tem que estar passando toda hora o sensor, nós estamos falando de tecnologia no diabetes. Estamos falando de dados que vêm traduzidos em relatórios, né? Com sinais visuais, com cores diferentes para hiperglicemia, para hipoglicemia, com gráficos comparativos de período, ferramentas para te ajudar a entender o perfil glicêmico, mas para ajudar também o nosso paciente e a família a trilhar esta jornada, a caminhar no entendimento, a gerenciar o seu diabetes. Colega profissional de saúde, a Associação Americana, a Sociedade Brasileira, o mundo inteiro usa a palavra de ordem no diabetes: autogerenciamento, autocuidado, cuidado compartilhado. E a monitorização contínua, esse parâmetro da meta, ver relatório, entender, tomar atitudes no gerenciamento é muito poderoso. Então, quando você tem isso em mãos, fica mais complexa mais complexa a sua consulta, o seu atendimento, mas em médio e longo prazo ele é resolutivo. E todos esses dados, eles são usados no dia a dia. E um dos dados mais importantes, né, que é o famoso, né, o time in range, o tempo da meta, né, a evidência que nós temos de estudos que já datam aí de quase 3 décadas, de que
o tempo na meta, ou seja, dentro daquela variação de faixa considerada protetiva contra as complicações do diabetes, está sim associada, a gente tem essa evidência científica, associado ao risco de complicações microvasculares e pode ser usado para avaliação sim do controle glicêmico. Então, se você tem um paciente que pode usar a monitorização contínua o tempo inteiro, você precisa estar fazendo glicada todo dia? Precisa? Não precisa, né? Então, tem muitos pacientes no consultório que estão lá com as glicadas estáveis, estão vendo aquilo no dia a dia, estão ok, estão usando monitorização contínua, você está vendo que está tudo bem. Então, cuidado, né, também com essa pedição desenfreada no dia a dia, né? Porque esses novos parâmetros, eles vão se modificar, né? A gente sabe aí que a glicada, ela vai indo com muita evidência científica, né, há décadas, mas hoje essas ferramentas dão pra gente um controle muito bom. Mas não só de time range vive uma equipe de saúde, não é só o tempo na meta que nós consideramos. A gente precisa olhar com muito cuidado quando a gente tem essa ferramenta tecnológica, o tempo abaixo da meta, hipoglicemia, e o tempo acima da meta. Porque é neste parâmetro que nós vamos entender quais são os níveis de hipoglicemia, quais são os níveis de glicemias fora da meta que aquele seu paciente convive, né? Então, colegas profissionais de saúde, especialistas, educadores, que estão aí nessa jornada de diferenciação profissional, entendam o contexto, eduque, porque em médio e longo prazo a sua vida fica ainda mais fácil do que a vida da pessoa com diabetes e a família. Então, quais são as métricas que nós precisamos trabalhar, né? Quando a gente fala de monitorização contínua. Primeiro, existe uma tabela, né, nesse capítulo, colocando aí, né, padronizando o que todo profissional de saúde precisa olhar quando ele vê, por exemplo, o sensor de monitorização dos últimos 14 dias, né, que principalmente para intermitente é o que a gente avalia. O da bomba de insulina também vem com 7, 14 dias, né, as comparações. Então, a gente precisa saber se este período foi todo avaliado, né, se você está conseguindo ver isso nos relatórios, qual o tempo, né, que este sensor esteve ativo. Então, é importante que ele tenha permanecido ativo por pelo menos 70% do tempo nos últimos 14 dias. A gente olha sim, obviamente, a média da glicose, mas a gente olha também a taxa de variabilidade da glicose. Então, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, aquela montanha russa, né? Janice, então você está falando neste ponto aí, é daquela famosa história, né? Que você pode ter uma hemoglobina glicada de 7 assim, mas você pode ter uma hemoglobina glicada de 7 assim. É isso mesmo? É isso mesmo que eu tô falando. Então, a taxa de variabilidade glicêmica, ela é considerada aceitável e desejável quando ela tá menor ou igual a 36% nos relatórios, tá? E o que a gente considera em relação ao tempo abaixo da meta? Nós temos duas classificações, o nível 1 da hipoglicemia e o nível 2 da hipoglicemia. O que é o nível 1 da hipoglicemia? É a faixa entre 54 e 69 miligramas por decilitro, tá? E o tempo, a hipoglicemia nível 2 é a glicemia menor do que 54. A hiperglicemia nível 1 é a glicemia entre 181 e 250 e a nível 2 acima de 250, tá?
Então, o que a gente deseja é que o nosso paciente não tenha mais que 5% de hipoglicemias na sua monitorização dos últimos 14 dias, sendo que desses 5% total, que não seja maior que 1% no nível 2, e nós vamos falar um pouquinho para frente aqui desta classificação na hipo. Ai, Janice, mas não sou eu que prescrevo insulina. Eu sou um enfermeiro, eu preciso saber disso? Claro, você tem obrigação de saber disso. Se você é um farmacêutico, se você é um enfermeiro, se você é um nutricionista, isso é o básico. Isso é o básico. Educação em diabetes, conhecimento, diagnóstico, metas, medicamentos, insulinas, esquemas de insulinoterapia, monitorização, aplicação, né? Discutir um caso clínico com a sua equipe é o que fará de você uma referência. Você tem que escolher. Ou você é mais um profissional de saúde que atende, ou você é uma referência em diabetes. Porque tratamento do diabetes é tratamento de equipe. Se você quer ser um profissional de referência, você tem que saber tudo isso que eu falei até agora só de metas. E você também tem que saber que as metas são individualizadas. Você não pode chegar no seu atendimento para um paciente idoso, frágil, com expectativa de vida curta, com muito tempo de diabetes, cheio de complicação, que às vezes nem quer fazer mais nada sobre o seu tratamento e dizer para ele que ele precisa ter uma hemoglobina glicada de 7. Porque se você fizer isso, além de você estar errando e feio, você ainda está comprometendo a saúde do seu paciente. Então, cuidado com os erros profissionais que vocês estão cometendo no dia a dia por não saberem do diabetes, né? Porque é um erro profissional, né? É doído quando a gente escuta um médico falando para o paciente que uma glicemia de 110 é normal. É normal se ele não tiver, né? É normal se ele tiver no tratamento do diabetes, porque ele está na meta. Mas se ele não tiver diagnóstico nenhum, tá errado. Você está jogando o seu paciente na chance de ter um diagnóstico. Se você fala para um idoso frágil uma meta, você não pode, à luz da ciência atual, falar para um idoso considerado saudável, que é aquele idoso que está trabalhando, que está andando, que está dirigindo, que está viajando pelo mundo, você não pode passar para ele o mesmo número. Assim como você não pode passar para os pacientes adultos uma meta glicêmica diferenciada, a não ser que ele tenha muita hipoglicemia e que isso seja debilitante. Ou seja, conhecer a história do paciente é função do médico, do nutricionista, do enfermeiro, do farmacêutico, de todo mundo, né? Então, metas individualizadas já existem, há anos na história do diabetes. Então, é você que tem que conhecer a história do seu paciente. Mas, de forma geral, a Associação Americana de Diabetes, acompanhadas por várias outras, elas recomendam o que para os adultos não gestantes, né? Ou seja, os adultos na faixa de idade aí, né, dos 19 aos 65 anos, não gestantes. Hemoglobina glicada menor ou igual a 7%. Lembrando, qual é a barreira para se alcançar esta meta? Hipoglicemias, possibilidades de tratamento que alcancem o melhor controle glicêmico ajustado para a idade, onde a hipoglicemia não seja um limitador. Glicemias pré-prandiais, né? Ou seja, medir antes da refeição. E jejum entre 80 e 130 miligramas por decilitro.
E a glicemia 2 horas pós-prandial menor que 180. Lembrando daquilo que eu já expliquei antes, né, gente? Menor que 180 dentro da faixa de variação, né, para hemoglobina glicada desejável para a faixa de idade, tá? Então, esses números, colegas profissionais de saúde, eles precisam ser decorados por vocês, eles precisam ser discutidos em cada possibilidade que você tiver com seu paciente. E por que essa jornada educacional com esses números, ela é fundamental? Porque a gente esbarra na principal complicação do tratamento com insulinas, hipoglicemia, mas também com alguns medicamentos orais no tratamento do diabetes. Para a maioria dos nossos pacientes com diabetes tipo 2, o acesso na unidade de saúde ainda é glimepirida e glicazida em algumas situações, né? Então, esses medicamentos, principalmente quando não revisitados, bem prescritos, com doses ajustadas, eles podem também, né, e causam com muita frequência hipoglicemias importantes, principalmente nos idosos. Então, quando a gente conhece as metas, a individualização, o esquema de aferição, quando você educa o seu paciente, você não vai escapulir, infelizmente, de lidar com a hipoglicemia, mas fica mais fácil que todo mundo entenda. E quando a gente fala de hipoglicemia, colegas, a gente também está falando de quê? Precisamos conhecer com clareza a classificação da hipoglicemia, né? Qual é a classificação atual? E a maioria, meu Deus do céu, a maioria dos colegas não conhecem a classificação da hipoglicemia. A maioria dos colegas não discutem, não enxergam essas hipoglicemias no diário. Ou não procura, gente. Tem que olhar com atenção. Porque quando você enxerga um número numa classificação de risco, é aquele momento que você faz a intervenção que vai mudar a perspectiva do seu paciente. Porque se você não sabe e não explica, ele também não saberá, né? Então, o que é nível 1 de hipoglicemia ou hipoglicemia leve? A gente já falou ali, quando a gente falou um pouco do Libre. Glicemia maior ou igual a 54 e menor que 70, tá? Então, de 54 a 69. O que é hipoglicemia nível 2? Ou potencialmente grave? É a hipoglicemia, né? A glicemia menor do que 54. E a nível 3 é classificada como hipoglicemia grave, é descrita na ADA como evento severo, caracterizado por alteração mental e ou física. E aí, anote, a pessoa precisa de ajuda para tratar a hipo. Esta é a principal descrição da hipograve. E aí, os coleguinhas profissionais de saúde não podem esquecer que não precisa perder a consciência ou estar em crise convulsiva para descrever como hipoglicemia grave. Se tem alteração mental e física, ou seja, tá confuso, não dá conta de pegar um copo d'água, você entrega um copo d'água na mão da pessoa, a pessoa fica assim. Ou põe encosta na boca e não bebe. Isso é hipoglicemia grave. Por definição, um quadro assim, em quem usa um medicamento de risco, ele pode ser tratado de imediato, sem precisar de confirmação, né? Então, lembrando disso, sem precisar de confirmação. Porque o retorno da capacidade física e mental em 15 a 20 minutos é o principal sinal de que aquilo era uma hipoglicemia. Mas se você também encontra, né, nessa incapacidade de tratar, você
é descrito como perda de consciência ou como crise convulsiva que melhora com o tratamento, e eu vou falar um pouco desse tratamento para vocês, que esse ponto aí é um pecado mortal, que você atenda qualquer pessoa com diabetes ou tenha um parente com diabetes, né? Ou qualquer outra coisa que lembre diabetes, que você não saiba isso de cor para orientar qualquer pessoa aí no dia a dia, tá? Então, nível 1, nível 2, nível 3. Quando olhar o diário, quando olhar os relatórios de monitorização, tem que varrer, tem que buscar por elas, tá? Nível 1, 54 a 69, nível 2, menor que 54, e nível 3, qualquer valor, né? Geralmente, obviamente, menor que 54, que leve a pessoa a uma incapacidade mental ou física. Lembrando que esta alteração mental e física é decorrente da privação de glicose no cérebro. E o nosso principal combustível cerebral é a glicose, tá? Então, quando a pessoa tem qualquer um desses quadros descritos, todos os profissionais de saúde têm que estar com a anteninha ligada, porque aquela pessoa pode precisar, principalmente se tem muita hiponível 2, que é a potencialmente grave, ela pode precisar de ajustes terapêuticos para não evoluir para hipoglicemias graves. Então, se você, profissional de saúde, não detecta este valor, não é seu paciente sozinho, principalmente se ele ainda não estiver bem educado em diabetes, que irá detectar isso aí. E é muito importante a orientação de que não se deixe de anotar as hipoglicemias, né? Não deixe de esclarecer, do seu paciente pensar o que pode ter acontecido naquele dia. É a educação, é o processo para melhor interpretação dos resultados, tá? E finalizando a parte da hipoglicemia grave, a recuperação neurológica é a única coisa que você precisa para definir aquele quadro como uma hipograve, tá? Uma outra parte das hipoglicemias que são fundamentais e que todo profissional de saúde tem que aprender a perguntar é se aquela hipoglicemia é acompanhada de sintomas. Sejam sintomas clássicos, né? Suar frio, visão escurecida, tremores, taquicardia, fome exagerada, mal-estar, náusea, ou a mudança de comportamento, a agressividade, a sonolência extrema, né? Se a pessoa não tem nada, este quadro pode ser classificado como hipoglicemia assintomática. Por que eu disse pode? Porque a gente precisa orientar os nossos pacientes ao quê? Prestar atenção nos sintomas. Por que prestar atenção, Janice? Você acha que alguém vai ter hipoglicemia e não vai prestar atenção nos sintomas? Com certeza. Tanto que existem estudos para treinamento da pessoa com diabetes para perceber os sintomas da hipoglicemia. Porque o dia é muito rápido, é cansativo, a pessoa com diabetes, né, os nossos pacientes, os familiares, muitas vezes eles passam um dia com dezenas de pensamentos em torno do diabetes. Então, estar em cima de uma esteira correndo e a frequência cardíaca acelerar, se a pessoa não tem clareza sobre esse sintoma, deixa passar. Se, por exemplo, come um prato de feijoada, eu gosto da feijoada porque eu tenho muito sono com feijoada, por isso que eu cito ela, né? Come um prato de feijoada e fica sonolento, às vezes não mede a glicemia e vai dormir. Perdeu, às vezes, a oportunidade de diagnosticar, de ver um sintoma, né? Então, é muito importante que a gente oriente quando a pessoa fala que não tem sintoma nenhum, perguntar. Dar exemplos, como, por exemplo, suar demais quando está fazendo exercício físico, o coração acelerar,
né? Muita sonolência depois do almoço. Pedir a pessoa que meça a glicemia em qualquer alteraçãozinha que sentir no corpo. A maioria, quando é treinada para isso, começa a ver que, na verdade, não estava prestando atenção. Obviamente, nada disso que eu estou falando em relação à hipoglicemia assintomática vale para criança, nem vale para idosos frágeis, idosos muito comprometidos, porque a capacidade de avaliação já está comprometida, tá? Um outro ponto da hipoglicemia que a gente nunca pode deixar de trabalhar nos nossos atendimentos para as pessoas com diabetes e familiares são as hipoglicemias falsas, ou pseudo-hipoglicemias, ou hipoglicemias relativas, que é fruto das pessoas que têm um diabetes sem controle. Por quê? É aquele evento onde a pessoa relata e tá sentindo mesmo, né? Não é mentira, não. Estar com sintomas de hipoglicemia idênticos, mas quando ela mede, a glicemia está acima de 70. Então, isso é fruto principalmente de quedas abruptas nas glicemias, né? Tô com glicemia de 400, faço uma correção e bum! Vai para 60, 70, 80. O corpo sente essa diferença. E é importante orientar os pacientes que a melhor forma disso desaparecer é ajustar o quanto antes este tratamento. Então, dentro das recomendações da Associação Americana de Diabetes, na ADA, para hipoglicemia, estão a ocorrência e o risco de hipoglicemia precisam ser revisitados em todos os encontros e devem ser investigados conforme, né, a gente discutiu há pouco. Isso é um nível C de evidência. E o tratamento, né, a famosa regra dos 15, né, que muitos profissionais de saúde não têm clareza sobre ela e inclusive orientam os pacientes muito errado. Colega médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, qualquer outra área, acadêmicos na área da saúde, entendam, nunca mais digam para o paciente de vocês que quando tiver uma hipoglicemia, coma. Isso não é orientação. Coma, não é coma. Né? Coma é coma qualquer coisa. E a gente não trata hipoglicemia com qualquer coisa. A gente trata a hipoglicemia com quantidade adequada de carboidratos, de rápida absorção, para que a gente comece a ver o aumento daquela glicemia em torno de 15 minutos. Então, por favor, oriente da forma adequada seu paciente, porque inclusive esta orientação, coma, né, pode significar que ele pode comer, né, um prato de arroz, feijão, salada e carne. E se for uma hipograve por uma dose errada de medicamento, ele pode até morrer por causa de uma orientação errada. Então pense bem, né? Pense bem na sua atuação frente ao tratamento do diabetes. Seja você esteja ainda na academia, né? na faculdade, esteja começando a sua carreira, seja um prescritor ou não. O quanto a sua orientação, o seu papel dentro da equipe pode transformar a vida de centenas de pessoas. E o tratamento da hipo é um deles. O que é o geral da regra dos 15, né? Como que a gente orienta o paciente? Tá com sintoma de hipoglicemia? De preferência, se possível, com medidor na mão, meça. Tem que medir na hora para confirmar.
confirmou estar menor do que 70, a orientação, ingestão de 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Que é isso, gente? 15 gramas. Onde tem 15 gramas? Tem 15 gramas numa colher de sopa de açúcar em um copo de água, em um copo, né? Ou aquelas refrigerantes normais, né? Obviamente, não light, não zero, pelo amor de Deus. Aquelas que eles chamam de pitulinha, né? Que dá um copo. Um Glinstan, que é a glicose em gel, que equivale a 14 gramas de carboidratos, tá? 3 balinhas moles de fácil mastigação, também dão aí em torno de 15 gramas de carboidrato. Um copo de suco de laranja, um suco de melancia também, tá? Então, a pessoa com diabetes precisa ser orientada pelo profissional de saúde a ter este tratamento em mãos sempre se ela é uma pessoa em risco de hipoglicemia. E por que é regra dos 15? Porque você vai tomar aquela atitude e vai aguardar 15 minutos para medir novamente. Se continuar menor do que 70, a pessoa vai repetir, ela precisa ser orientada a repetir o tratamento com 15 gramas de carboidratos. Então, este é o geral da regra dos 15. E tem um porém na regra dos 15. 15 gramas de carboidratos sobem em média a glicemia entre 30 e 50 miligramas por decilitro. Então vamos raciocinar? Profissional de saúde, pensa quando você for educar. Se 15 gramas de carboidrato sobem entre 30 e 50, se o meu paciente está com uma hipoglicemia nível 2 ou uma hipoglicemia nível 3, ele já poderia, dependendo do valor, consumir 20 a 30 gramas de carboidrato. Faz sentido, não faz? Porque se eu estou com a glicemia de 30 a 40 e sobe 30 a 50, eu corro um grande risco, estando grave, de daqui 15 minutos eu estar com 60 ainda. Né? E se está com a hipo tão importante, está tudo certo orientar, não uma regra dos 15, uma regra dos 30. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. Então, outra dica de ouro para os pacientes: se eu estou em risco de ter hipoglicemia, se o meu paciente tem risco de ter hipoglicemia, não saia só com 3 balinhas moles, né? Porque a maioria das pessoas adultas vão ficar o dia inteiro trabalhando, ou o dia inteiro na escola, em outras atividades. O kit de emergência, ele precisa estar com o paciente, né? Ou com a família, ou com a escola. Janice, é 15 gramas de carboidrato para criança também? É assim que eu vou orientar, né? Nutricionista, você tem que orientar seu paciente no consultório se ele tem diabetes. Enfermeiro, farmacêutico, profissional de educação física, psicóloga que está atendendo uma pessoa com diabetes, né? Tem que orientar da forma adequada, tá? Crianças, depende do peso da criança, ok? Como que a Sociedade Internacional de Endocrinologia Pediátrica e os estudos recomendam, né? Estudo até antigo, viu, gente? Não é novidade, não. O estudo é de 2011. As crianças devem ser tratadas com 0,3 gramas por quilo de peso por episódio de hipoglicemia. 0,3 gramas por quilo de peso vai aumentar o mesmo tanto que um adulto com 15 gramas, 30 a 50 miligramas por decilitro.
Ou seja, se a criança pesa 30 quilos, 9 gramas de carboidrato são suficientes. Se ela pesa 15 quilos, gente, 4,5, 5 graminhas de carboidrato já são suficientes para uma hipoglicemia leve. Se for uma hipo mais grave, como eu expliquei, para adulto, mesma coisa, né? É o dobro. Então, você dobra essa quantidade do cálculo. Então, é muito importante que todos os colegas orientem os pais das crianças com diabetes para o tratamento adequado. Não vai sentar lá, né, uma Coca-Cola inteira, né, uma criança de 30 quilos, né, porque senão vão ter picos hiperglicêmicos muito grandes no pós-prandial, tá? Então, essa aí é uma regrinha importante. Próxima recomendação da Associação Americana em relação à hipoglicemia: glucagon. Hipoglicemias nível 3, né? Hormônio glucagon disponibiliza a glicose armazenada no fígado. Recomendação: deve ser prescrito para todas as pessoas com risco aumentado de hipoglicemia grave, de modo que esteja disponível caso necessário, né? Ou seja, cuidadores, funcionários de escola, familiares, serão aquelas pessoas que estarão prontas a aplicar o glucagon, né? Ele vem no estojinho, pré-pronto, com uma seringa preenchida com diluente e um frasquinho com pó que a gente injeta, mistura, tá? E aplica preferencialmente intramuscular, tá? Ah, Janice, você prescreve com muita frequência glucagon? Eu, felizmente, não tenho paciente, né, com hipograve a essa altura da minha vida profissional. Mas crianças e adolescentes, idosos, pessoas com histórico grave de hipoglicemias em fase de ajuste do tratamento, sim. O que a gente precisa lembrar para os nossos pacientes? Tem que estar disponível, né? E na maioria das vezes não tá lá guardadinho na geladeira, que é o local, né, que ele fica armazenado. E isso às vezes limita realmente na hora que a pessoa mais precisa, o glucagon não tá lá. Lembrando, o medicamento glucagon é salvar vidas, não precisa ser administrado, não tem a recomendação de ser administrado por um profissional de saúde apenas. Qualquer pessoa treinada pode preparar e aplicar o glucagon, tá? Igual, por exemplo, a adrenalina para pacientes com edema de glote, né? Salva-vidas. Próxima recomendação: a não percepção da hipoglicemia ou um ou mais episódios de hipoglicemia nível 3 ou hipograve é o definidor de um processo de educação em diabetes direcionado para prevenção de hipo, recobrança dos sintomas e atenção para ver se não é hipo que está tendo, tá? E o ajuste do tratamento para metas glicêmicas mais elevadas é obrigatório na tentativa de se recobrar os sintomas. Por isso que o profissional de saúde, que é especialista, que é educador, tem que aprender a olhar um diário de glicemia. Tem que aprender a entender, fazer a sua conclusão, o seu direcionamento para o restante da equipe, se aquela pessoa está tendo ou não sintomas. Porque se ela tem hiponível 2 sem sintomas, e não há uma intervenção correta, pontual, esta pessoa tem muita chance de passar a ter a hipoglicemia nível 3, que é a grave, que é um evento ruim, marcante, desgastante, que causa uma grande obstrução ao tratamento, à progressão para o tratamento adequado dos nossos pacientes.
e a recomendação, que é o nível A de evidência, né? Não é consenso de especialista, não é experiência, não é nada. A recomendação é nível A. Esses pacientes precisam ter as metas alteradas para recobrar, pelo menos parcialmente, esses sintomas que são desagradáveis para os nossos pacientes, mas são protetores. São chatos, geram ansiedade, são cansativos, são angustiantes, mas são necessários. Então, quando a gente trabalha hipoglicemia com os pacientes, é importante a gente trazer essa clareza para dentro do tratamento. O sintoma é ruim, ninguém quer sentir. O nosso paciente não quer ter hipoglicemia, só que é justamente esse sintoma que vai salvar a vida dele, né? Então a gente precisa pensar sobre isso aí no dia a dia, tá? E por fim, recomendação nível B de evidência na hipoglicemia, a avaliação da função cognitiva, que nós já falamos aqui em outros momentos. Ela é sugerida para que haja uma maior vigilância em relação à hipoglicemia por toda a equipe de saúde, pelo paciente, pelos cuidadores, porque comprometimento cognitivo é um fator importantíssimo no aumento dos episódios de hipoglicemia, né? Então a gente não pode deixar de fora da nossa consulta, do nosso acompanhamento, este ponto no dia a dia. Então este foi o capítulo 6 da ADA, metas glicêmicas, um ponto fundamental para a educação em diabetes e para a jornada educacional dos nossos pacientes. Então vamos lá, vamos ver se vocês, né, já deixamos nossa aulinha gravada para os nossos alunos. Já ela sobe para a plataforma, vou voltar aqui e vou responder, ver se tem dúvidas e comentários dos colegas. Lembrando, gente, tá todo mundo aí sabendo da jornada da insulinoterapia para profissionais de saúde. Danilo Santos, hemoglobina glicada a cada 6 meses, foi o que a gente discutiu aqui nas diretrizes, né, que a gente já usa há muito tempo para os pacientes que estão na meta e com estabilidade glicêmica. Então, pelo mapa glicêmico, consigo saber o valor que poderá ser aglicado? A pessoa educada sabe que se ela estiver variando entre 123 e 180, e isto for repetitivo, daqui 3, 4 meses a glicada dela vai estar no 7, né, gente? É uma questão de estudar aquilo que você está vendo no dia a dia, simples assim, tá? A Tayana perguntou aqui, na gestação, doutora, a hipo e hiper nível 1 e 2 são as mesmas faixas? Não. O valor que a gente deseja na gestação é de 60 a 120, tá? Então, os relatórios que trazem pra gente esses valores, eles vêm com a média da população geral não gestante. A gente tem que traduzir para esse valor. A gente quer 70% ou mais das glicemias entre 60 e 120 na gestação, tá? Um beijo para vocês, até a próxima.